Para ti, vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos, e ainda de luto diante do Senhor dos Exércitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ainda, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que o temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa ao filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e do que não serve. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos em Tua presença nessa manhã, gratos a Ti, meu Deus, porque não há nenhum lugar melhor de estar do que na Tua presença, Senhor. Pedimos sobre cada um que está aqui nessa manhã, meu Deus, cada um que veio voluntariamente buscar ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a nossa alegria seja, meu Deus, em Ti conhecer e Te servir, Senhor. E fazer isso todos os dias da nossa vida, até o dia de nos encontrarmos contigo. Que o Senhor possa nos ensinar, nos exortar, nos fortalecer nessa manhã e que cada um saia ainda mais dependente do Senhor. Que nós diminuamos e o Senhor cresça e em tudo isso Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na época do livro de Malaquias, havia alguns problemas não diferentes dos nossos dias de hoje. Um deles é sobre o propósito de servir a Deus. Muitas pessoas hoje chegam para mim e dizem assim, pastor, eu queria saber o propósito da minha vida. Eu queria saber, ter um norte em relação ao que é que Deus realmente quer de mim. E isso é uma interrogação legítima, irmãos. Todos nós precisamos saber daquilo que Deus quer das nossas vidas. Porém, há algo que a todos nós que servimos a Cristo, que já conhecemos ao Senhor, nós já fomos chamados para fazer. E a questão é, o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós já sabemos que é para nós fazermos, para então nós descobrirmos o que Deus tem mais ainda nas nossas vidas. E eu queria chamar a sua atenção nessa manhã, porque nesse texto que nós lemos aqui, nessa perícope, há 3 grupos de pessoas, e quando a gente lê esse texto e entra nos pormenores dele, a gente acaba se encaixando em um deles. E eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo nessa manhã, para que você pudesse então se identificar qual desses grupos de fato você faz parte. No primeiro versículo aqui que nós lemos, no verso 13, ele diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? O primeiro grupo, irmãos, ele está muito claro em que essas pessoas, elas se colocam diante de Deus com a posição de afronta a Deus. Eles se colocam diante de Deus como se Deus tivesse que responder a eles à medida que eles o buscam ao Senhor, de alguma forma, o que eles acham correto. E é como se Deus tivesse a obrigação de responder positivamente a todos os seus anseios. E Deus diz claramente, vocês disseram palavras duras contra mim. Já imaginou, irmãos? E aí você acaba refletindo ao ler esse texto, ao entender mais esse texto, e vendo se você muitas vezes se colocou como esse grupo primeiro que se apresenta aqui, como pessoas que se colocam diante de Deus, talvez até exigindo coisas do Senhor. E nós precisamos perceber, irmãos, que se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não tivermos um relacionamento próximo com esse Deus, se nós não andarmos com Ele, que é isso que nos desafia a sua palavra em todas as Escrituras, nós muitas vezes vamos nos colocar diante de Deus como se nós pudéssemos exigir de Deus alguma coisa. Na verdade, nós não podemos. Nós vamos nos colocar diante do Senhor como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar. Nós vamos colocar diante de Deus como se Deus tivesse a necessidade de se relacionar com nós, como a gente vê por muitos pregadores coaches por aí.
Como se nós fôssemos, eu vou falar trecho de pregações de ditos pastores recentemente que falaram aí abertamente em redes sociais. Um dito pastor disse assim: você é tão importante quanto Jesus. Um outro dito pastor disse que você é o centro de Jesus. Um outro disse que você deve colocar Deus contra a parede. Se você estiver servindo a Ele, Ele vai ter a obrigação de lhe abençoar. E é nessa circunstância, digo, irmãos, de alto e bom som, de que a nossa geração hoje vive tempos muito semelhantes aos tempos nos quais o profeta Malaquias vivia. Em que as pessoas acham que Deus ele está, na verdade, como um grande servo da humanidade. Deus é aquele sobre o qual nós podemos sim clamar a Ele e Ele tem a obrigação de nos atender. Isso não é verdade. Mas na minha caminhada cristã, irmão, na minha caminhada com Cristo, ao longo de anos, eu tenho visto isso muito, pasmem, dentro de muitas das igrejas das quais eu participei. De pessoas em dados momentos acham que pelas circunstâncias não serem favoráveis a seu estilo de vida, ou as circunstâncias não serem favoráveis à sua saúde, ou de seus entes queridos, elas acham que Deus ele precisa sempre responder positivamente às suas orações. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você, já a nível de introdução. Será que se Deus tirasse a sua saúde, você não iria questionar a Deus sobre a sua fé, sobre a sua fidelidade, sobre você procurar servir ao Senhor com integridade e você dizer assim: mas Senhor, por que esse mal veio contra mim? Como se Deus tivesse que sempre ser benevolente com você aos seus olhos, porque Ele sempre é benevolente conosco aos olhos dele. Como assim, pastor? A palavra de Deus nos ensina assim: os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são mais altos os meus caminhos em relação aos vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Mas antes dele dizer assim, deixe o ímpio o seu mau caminho e busque ao Senhor. Veja que coisa, irmãos. O que Deus quer, na verdade, é que nós possamos pensar tal qual Ele pensa e nós andarmos no caminho que Ele traçou para nós. Mas se nós não andarmos juntamente com Ele e se nós não nos relacionarmos cotidianamente com o Senhor, nós vamos cada vez mais nos apartar a nossa forma de pensar e a nossa forma de andar daquilo que Deus quer das nossas vidas. Escute uma coisa que eu vou dizer claramente para você nessa manhã, irmãos. Relacionamento é algo que você pode perder. Com quem quer que seja. Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre relacionamento. Se o marido e a mulher estão casados e eles compartilham de tudo e chega um dado momento que começa a ter alguns segredos, isso vai se avolumando mais de um para com o outro, vai chegar um tempo que você não reconhece, você não imagina que o seu ente ele possa fazer coisas as quais ele fez. E você pode dizer assim: não, eu não conheço essa pessoa com quem eu estou casado, não conheço, eu não imaginei que esse fulano, que esse meu esposo, que essa minha esposa agiria dessa forma assim, porque em algum momento vocês se afastaram mais de um do outro a ponto de fazer coisas irreconhecíveis. Da mesma forma, a gente pode estar também se afastando de Deus e Deus agir coisas que é próprio da sua natureza e a gente estranhar de Deus não nos abençoar em dados momentos, porque você não conhece tanto a Deus como você deveria conhecer no nível de andar, de tanto andar com o Senhor que você devia estar andando. Tem pessoas que podem estar convertidas aqui há 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas parecem que são neófitos na fé ainda. E eu não estou falando de A, B e C aqui não, porque quando a palavra do Senhor ela vem sobre as nossas vidas, nós falamos, Deus fala para todos nós, inclusive para o pregador também. Então, será que nós nos estamos como neófitos, irmãos, na fé? Como novos na fé? Será que o nosso andar para com o Senhor, de fato, ele está transmitindo uma vida digna do Evangelho de Cristo?
E aí esse primeiro grupo, ele diz, ele se levanta como se ele se levantasse diante daquele que é santo, 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 e diz assim: é inútil servir a Deus. Verso 14 agora. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Veja, eles estão dizendo assim, é inútil servir a Deus enquanto nós vemos pessoas prosperando. É inútil nós servirmos a Deus enquanto nós vemos pessoas que não servem a Deus, mas parece que está tudo muito bem. Nós estamos vivendo agora, nesse período do ano, uma das épocas, para mim, mais felizes do ano, onde nós nos lembramos do nascimento do nosso Salvador. Deus se fez carne. Como disse Billy Graham certa feita, o maior feito que aconteceu na história humana não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar aqui na terra. E há pessoas, irmãos, que pelo tempo de conversão, elas deveriam ter outras atitudes, elas deveriam aconselhar mais a outras, elas deveriam ter comportamentos, pensamentos, palavras diferentes, mais cheias, aquecidas com a palavra do Senhor. É para que em dados momentos nós possamos estar cada vez mais conscientes de que Deus está conosco, independente de situações. É para a nossa alegria no Senhor, ela não depender de pessoas ou de coisas. Mas, pastor, é difícil. Não estou dizendo que é fácil, não, irmão. Estou dizendo que é possível. Eu estou dizendo que é possível, quando a gente anda com Cristo, a gente se tornar mais parecido com Ele. Assim, novamente, como um casal, né? Você vê um casal recém-casado, mas você vê um casal com 20, 30 anos de casado, você começa a ver algumas coisas muito parecidas de um com o outro, não é assim? Um olhar fala muito, né, irmãos? Um olha assim para o outro, como ninguém percebeu, mas o cônjuge diz assim, eita, fulano não gostou disso. Não é assim? Por quê, irmãos? Porque o andar faz a gente conhecer mais o outro. O andar junto faz a gente perceber mais nos detalhes, faz a gente se ficar mais semelhante, a gente pega os trejeitos do outro. É assim. Só que como Deus ele é perfeito, ele não muda, e assim diz a sua palavra a respeito dele, quando a gente anda com ele, Deus não muda, mas a gente fica mais parecido com ele. Essa é a expectativa nossa como cristãos. E aqui mostra claramente, irmãos, que esses homens aqui, e mulheres também, estavam assim revoltados. Por quê? Porque eles estavam olhando para o lado, e aí aparece o segundo grupo de pessoas, que é aquelas pessoas que não temem a Deus. No verso 15 diz assim, agora, pois, nós vamos dizer dizer que os soberbos é que são felizes. Veja só. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Veja que coisa. Os soberbos, os insolentes, os arrogantes, essas pessoas que não temem a Deus, que vivem uma vida conforme a sua própria sorte, parece que tudo lhe vai bem. E parece, não, às vezes não parece mesmo, irmãos. Se você é crente e você nunca olhou assim para o lado e você nunca se revoltou, né? Com certos momentos de coisa, meu Deus, estou passando por um momento de privação, de provação grande assim. Aí você vê um ímpio lá. Ontem mesmo, né, eu estava aqui em casa, eu moro aqui pertinho. Não posso nem dizer abençoado, né? Mas um enviado colocou o carro ali atravessado na rua, né, um som bem alto para quem quiser ouvir, com palavras ali pornofônicas, palavrões assim em maiores alturas. Seja você uma pessoa conservadora ou não, seja você que você gosta de família ou não, todo mundo ali estava ouvindo aquele som daquele bendito lá fazendo isso. Mas por que, gente? Aí uma coisa que me veio à mente e me veio ao coração, não foi a revolta, eu também fiquei chateado com ter que ouvir certas coisas ali, mas fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo para mostrar que a vida com Deus é possível? Você entende? O que é que eu estou fazendo para que as pessoas vejam que existe um Deus nos céus, que transforma vidas, como transformou a minha e de muitos que estão aqui nessa manhã?
que é que eu estou fazendo para que as pessoas não simplesmente escutem palavrões como foram ditos nas músicas de ontem, mas que as pessoas elas possam ouvir a palavra de Deus, ser tocadas pelo Senhor. Mas parece que nós, cada vez mais o tempo vai passando e igrejas sérias vão cada vez mais sendo mais confinadas nas quatro paredes e as igrejas de aproveitadores, que não são pastores, são pilantras mesmo, estão difundidas aí na TV, em rádios, e muita gente que não conhece a igreja pensa que igreja é aquilo ali. Quantas e quantas vezes eu, como pastor, que encontrei pessoas, conversei com pessoas, depois essas pessoas, depois se tornarem amigas ou colegas minhas, que souberam que eu era pastor, disse, olha, você é um pastor diferente. Eu fiz, não. Ser pastor não é ser um extraterrestre, não. Servir a Cristo não é você andar com a Bíblia embaixo desse paletó, terno e gravata o tempo todo. Servir a Cristo não é ter um linguajar que só a gente conhece. Não, não é isso. Servir a Cristo não é se aproveitar a boa-fé das pessoas, não é isso. Você entende? Muitas vezes nós vemos os erros de muitas ditas igrejas por aí e de falsos pastores, nós ficamos calados. E nós não denunciamos o erro, irmãos. O que acontece? Acontece que o ímpio que está fora, ele vai confundir, vai pensar que é tudo a mesma coisa. Se você não denunciar que aqueles aproveitadores, eles são ladrões, e se vestem de roupas de cristãos, de pastores, de líderes, se não denunciar, eles vão pensar que você é igual a eles. Você entende isso? E naquele momento ali, irmãos, em que Deus estava ouvindo aquelas coisas, e Deus relata, veja, isso é Deus falando o que eles estão dizendo. Essa indignação de as pessoas de olharem para o lado e verem, olha, não, o ímpio lá, aquela pessoa que vive dissolutamente, aquela pessoa que faz o mal e prospera. Não, parece que o certo é viver daquela forma ali. E não temer a Deus. É inútil servir ao Senhor. Veja que palavra forte, irmão. E eu queria lembrar para você, nessa manhã, que a melhor coisa do mundo é você andar com Cristo. Eu quero lembrar para você nessa manhã que não há nada mais prazeroso do que, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, você sentir a doce e agradável presença do Espírito Santo junto com você. Não há nada mais impactante, não há nada mais forte, porque foge do natural e é algo realmente sobrenatural para com as nossas vidas. Quando você, num momento talvez de tribulação, de angústia, ou até que tudo está bem, mas Deus simplesmente lembra você que você é amado dele, não há uma coisa melhor nesse mundo, irmãos. Ou quando você peca, quando você falha, porque não são só as coisas ao nosso redor, mas às vezes nós mesmos causamos situações difíceis. Nós mesmos passando pelos problemas, os quais nós causamos esses problemas. O nosso pecado, a nossa malignidade, o nosso coração maligno nos inclina sempre a fazer o mal. Aquele que é convertido no Senhor sempre luta consigo mesmo. E Deus, em momentos assim, Deus diz assim, meu filho, você pecou sim, você caiu sim, mas eu estou aqui para restaurar você. Eu estou aqui para fazer de novo. Eu tenho poder para desse barro amassar de novo, quebrar se for preciso, mas fazê-lo de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você faz parte desse primeiro grupo que contesta a Deus, que se levanta, que quer se impor diante do Todo-Poderoso, a palavra que eu tenho a dizer para você é arrependa-se, deixe esse mau pensamento e volte-se para o Senhor com todo o seu coração em humildade. Se você assim o fizer, certamente Ele vai receber você. Mas se você está aqui nessa manhã e faz parte do segundo grupo, aquela pessoa que não teme a Deus, que talvez esteja desafiando o Senhor, eu vou na igreja hoje para ver se esse Deus aí que o pessoal fala é de verdade mesmo. Ou talvez você esteja aqui dizendo assim, olha, eu estou passando por situações que eu já me converti, já entreguei a minha vida a Cristo, mas sinceramente, se ser crente é isso que eu estou passando aqui hoje, eu estou avaliando se faz sentido ou não continuar no caminho. Eu quero dizer para você uma coisa.
Deus, ele sonda os nossos corações. Ele conhece todos os nossos pensamentos. E a palavra de Deus diz, ainda a palavra nem se formou na nossa boca, mas o Senhor já conhece muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Não brinque de pega com Deus não, viu? Não brinque não, porque ele pega. Eu queria, primeiramente, desafiar você, irmãos, que vocês estão aqui hoje, se você ainda não entregou a vida a Cristo, para que você possa buscar a Deus da forma que Ele diz para nós buscarmos a Ele. E a forma que Ele diz é com fé. E a fé, muitas vezes, ela parece irracional. A fé, muitas vezes, é você trilhar um caminho ao qual todo mundo pode estar dizendo que não é o caminho correto. Porque um homem, com a sua família, por exemplo, levar diante da orientação do Senhor a ele e a sua família, esposa e filhos, para irem para a África, por exemplo, um dos países com menos assistência de todas as formas possíveis, mas levar, inclusive, os filhos pequenos para lá fazerem missões, pregarem a palavra do Senhor, para quem nunca ouviu a palavra do Senhor. Aos nossos olhos é loucura, irmãos. Aos nossos olhos terrenos é loucura isso. E se a pessoa tem um status de vida, uma vida equilibrada financeiramente, um trabalho com uma boa remuneração, e a pessoa deixa tudo isso e vai, então, para fazer missões em outro local, é loucura. Mas quem era Saulo? Quem era Paulo antes de se converter? Um homem que tinha tudo para ser muito bem aceito na comunidade judaica. Fariseu, mestre da lei, instruído aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da sua época. Um homem douto, um homem inteligente, um homem que tinha inclusive cidadania romana desde o nascimento. Mas ele chegou a comparar a sua antiga vida, que ele tinha tudo aos olhos humanos, para a nova vida, onde ele era perseguido cidade após cidade. E ele vai dizer, por amor a Cristo, escute só, eu sofri a perda de todas as coisas. E ele vai dizer o porquê disso. Ele descobriu algo que valeu a pena ele repudiar toda a sua antiga vida. Ele vai dizer, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, eu considerei todas essas coisas como esterco. Veja, irmãos, ele descobriu algo na sua vida que fez total sentido, não apenas nos nossos poucos anos de vida aqui, quem vive 80, 90, 100 anos vive muito, mas ele descobriu que haveria toda uma eternidade com Cristo. E ele percebeu que nessa equação ele poderia ou tentar preservar a sua vida aos olhos humanos e perder a eternidade, ou então perder a vida aqui e ganhar a eternidade, como disse Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a achará. Louvado seja o nome do Senhor. E a grande questão que nós vemos aqui trazendo para Malaquias, irmãos, é que esse primeiro grupo que se quer colocar diante do Todo-Poderoso como pessoas imponentes, como se exigindo de Deus alguma coisa, na verdade essas pessoas estão perdidas e não estão se apercebendo que estão assim. São pessoas que estão distantes de Deus, mesmo estejam frequentando a igreja. Elas estão com o coração tão distante do Senhor que não conseguem se aperceber que elas continuam sendo pecadoras, indignas de sequer se colocarem diante do Senhor. Mas elas não só querem colocar-se diante do Senhor, mas afrontar ao Todo-Poderoso. E o segundo grupo de pessoas aqui são aquelas pessoas que não querem nem saber. Deus existe, Deus pode até existir, mas eu vou fazer a minha vida. Como nós estamos falando hoje, mais cedo, na escola bíblica dominical, um personagem que acredito que todos aqui conhecem, Elvis Presley, que era de uma igreja evangélica quando pequeno, mas recebeu propostas para cantar e fez sucesso aí no mundo todo. Até hoje fala-se muito sobre o nome dele. Mas num dado momento ele escreveu uma música chamada, na tradução não literal, mas Eu Fiz do Meu Jeito, Eu Fiz do Meu Caminho. E aquela música ali, ele está mostrando de uma vida que ele quis percorrer distante dos caminhos do Senhor. Uma música totalmente falando do retrato da vida dele. Deus me chamou para uma coisa e eu quis fazer de um outro jeito.
E você vai ver vídeos, por exemplo, de Elvis Presley, antes das suas apresentações, ele às vezes inchado de tantas drogas, de uma vida totalmente desregrada. Ele cantando músicas ali para louvar ao Senhor, chorando, suado. E ali você vê o desespero de um homem que quer novamente, de alguma forma, se reconciliar com Deus, mas às vezes parece que da boca para fora, porque as atitudes dele mostravam diferente disso. Eu pergunto, irmãos, como é que nós estamos realmente diante do Senhor? Deus não está vendo o perfume que você está usando, nem a roupa que você está usando hoje, não. Deus está vendo o seu coração. Talvez você vestiu a melhor roupa que você tinha para vir para a igreja hoje, para se mostrar apresentável para as pessoas, mas o que Deus está vendo é o seu coração. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Está como o primeiro grupo, como o segundo grupo, ou como outro grupo que vai aparecer daqui a pouco? Que nós podemos, irmãos, maquiar, parecer bem para outras pessoas. Mas Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ainda que você ache que está tudo bem na sua vida, Deus sabe se realmente está. E é esse Deus que nós estamos falando aqui nessa manhã. Verso 16 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção os que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro grupo, então, irmãos, são aqueles que temem ao Senhor. São aqueles que escutam a palavra com atenção, são aqueles as obras estão como um memorial escrito diante do Senhor. Não porque os seus feitos são louváveis apenas, não é só isso. Como disse uma frase conhecida de Lutero, as boas obras não fazem um homem bom. Mas o homem bom, entenda aí, aquele que a quem Cristo alcançou, ele faz boas obras. As boas obras não levam o homem para o céu, mas aquele que o céu se fez presente na vida desse homem, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, esse homem agora, ele faz boas obras naturalmente. Escute só. Esses homens, eles têm os seus feitos, como diz a palavra aqui, como um memorial, como diz a parte B do versículo 16, escrito diante do Senhor, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Isaías 53 diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. O texto diz claramente, irmãos, não é porque nós não somos iníquos, é porque a nossa iniquidade foi paga com preço de sangue daquele que é santo e se fez carne. Aquele que não poderia morrer na lógica, mas ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Mas como alguém que não tem pecado, ele morreu. A palavra de Deus responde isso. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é um desses, eu queria que você abrisse um sorriso bem grande e dissesse: Senhor, louvado seja o teu nome, meu Deus. Porque eu não vivo para essa vida aqui. Eu não vivo para esses poucos anos aqui. Eu vivo para ter uma eternidade contigo, Senhor. Eu erro, eu peco, eu falho, mas eu constantemente estou diante do Senhor para que o Senhor me lave mais uma vez, me purifique mais uma vez e me coloque mais uma vez no trilho no qual eu devo andar. O verso 17 diz assim, irmãos: então eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Toda a referência de Malaquias, quando fala aquele dia, é o dia do juízo do Senhor. É o dia do julgamento do Senhor. Quando é isso, pastor? Ele teve um início e vai ter um fim. Ele teve um início quando Cristo se manifestou. E Cristo não veio apenas para salvar. Talvez essa palavra ela seja estranha aos seus ouvidos, mas vou explicar o porquê. Cristo não veio apenas para salvar. Ele veio para trazer a palavra dele, que salva a todo aquele que recebe, mas condena a todo aquele que nega. A palavra de Deus ela é afiada como espada de 2 gumes, diz as Escrituras.
E essa espada de dois gumes, que tem dois cortes, ela corta para a salvação, ela corta também para a perdição. Há muitas pessoas que escutam a palavra de Deus, acham lindo, mas não querem compromisso nenhum com essa palavra. Para esses, essa palavra, ela é condenatória. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam, disse o próprio Jesus, são semelhantes ao homem que constrói a sua casa sobre areia. E vem a tempestade, bate contra ela as ondas, e grande é a sua ruína, porque ela construiu a casa sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Da mesma forma como outro homem veio a tempestade, bateu contra ela forte as ondas, mas ela permaneceu firme, porque ela estava construída sobre a rocha, que é Cristo. Aí, como eu disse no início da pregação de hoje, irmãos, eu queria novamente perguntar a você. Queria conclamar a você, seja honesto consigo mesmo. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Você tem procurado ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, por mais difícil que seja em dados momentos, por mais difícil que seja deixar certos hábitos, por mais difícil que seja abandonar certas práticas, por mais difícil que seja abandonar certos pensamentos, por mais difícil que seja difícil abrir ali a Bíblia, eu não estou entendendo nada, mas você pode ler 1, 2, 3, 10 vezes, porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor junto de você. Será que você realmente está se desafiando a cada dia a ser melhor aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens? Será que você está realmente se desafiando a ser uma pessoa mais santa hoje do que você foi ontem? Se você está nesse grupo, então eu quero dizer para você que é um memorial diante do Senhor, em qual o seu nome está escrito nele. Se você é aquela pessoa que está realmente buscando a Deus, não amando a sua própria vida, mas antes tomando a cada dia a sua cruz e seguindo a Cristo, negando-se a si mesmo muitas e muitas vezes, então eu quero dizer para você que você é um daqueles que o Senhor diz, são propriedade particular minha. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, as tempestades elas vêm para todos nós. As lutas vêm para todos nós. Não é porque você se converteu a Cristo que você não vai ter lutas. Ô, meu irmão. Se você ouviu esse evangelho, quer dizer que não é verdade. Eu lamento dizer para você essa verdade chocante. Né? Ah, pastor, eu ouvi lá atrás que eu me converteria e não teria problema nenhum. Né? Talvez foi um evangelho pregado por esses aproveitadores, que quer o seu dinheiro. Né? Não quer que você tenha uma vida diante do Senhor. Talvez se você ouviu que servir a Cristo, você ia ter uma pessoa a mais próspera, porque você é filho do rei, o rei é próspero, é dono do ouro da prata, e você é a pessoa tem que ser mais próspera dentre os seus pares. Isso não é verdade, irmão. Deus faz isso. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz, porque ele é soberano. Amém? Que amém fraco, viu? Amém, irmão? Amém. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero nada que o Senhor não queira para a minha vida. Há muitas pessoas, irmãos, que por causa de bens, o que eu estou dizendo para você, elas estão enveredando por um caminho cada vez mais distante do Senhor. Sabe por quê? Porque o diabo também dá. É, pastor? É. Você já ouviu pessoas que tiveram pactos aí e por isso ficaram famosas? Pois é. E essa fama, essa vida assim, levaram para as pessoas serem o quê? Fazerem o quê? E será que elas estão mais perto de Deus por causa da fama dos bens que elas acumularam? Certamente que não, irmãos. Eu não estou falando contra essas coisas. Estou falando que se o seu coração estiver nessas coisas. Eu não estou falando que a riqueza em si é um problema, que ter bens é um problema, de forma alguma. Eu estou dizendo que se o seu coração estiver lá, então toda a sua dedicação vai estar lá junto com ele também. Mas se seu coração estiver na palavra do Senhor, você vai aprender a ter uma coisa que já foi dita aqui hoje, nessa manhã. Contentamento. Amém? Contentamento não é comodidade, não confunda, tá? Contentamento é assim, o que Deus me der, vindo da parte do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jó disse uma das coisas mais difíceis para o ser humano dizer. Recebi o bem, não receberia o mal do Senhor?
O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Disse o homem que perdeu, dentre outras coisas, 10 filhos no mesmo dia. Talvez a gente não tenha noção do que é uma dor dessa, que ele possa ter sentido. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você, com Deus, será. Pastor, mas todo mundo está revoltado, está falando contra mim que eu não devia estar nesse caminho. O que é que Deus está falando a seu respeito? Não, eu estou andando segundo a palavra do Senhor. Então continue firme, meu irmão. Ah, mas eu estou ouvindo um conselho que eu não deveria ser tão crente assim. Isso é um testemunho real, viu, irmãos? Outro testemunho real. Um certo jovem estava no trabalho, fazendo um trabalho de contabilidade no trabalho da empresa dele. E o chefe dele chegou para ele e fez assim, olha, eu sou crente também, né? Você está dizendo que não faz isso porque você é crente, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ser uma pedra de sal grande, não. Você pode ser um pouquinho de sal, mas continuar sendo sal. Abrir certas concessões para certas coisas. Aí ele arregalou os olhos assim, não. Não. Eu preciso seguir a palavra de Deus. Você entende, irmãos? E como é bom a gente se alegrar, fazer a vontade do Senhor. Deus levanta, Deus abate. Deus fortalece ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Veja que bênção, irmão. Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando hoje, Senhor. Eu preciso do Senhor. Muitas vezes essas situações acontecem na nossa vida para a gente se lembrar, que a gente se lembre que nós precisamos do Senhor. Porque, na verdade, em todo tempo nós precisamos dele. Você não precisa do Senhor quando as coisas estiverem ruins. Você precisa do Senhor em todo tempo. Quando você tem saúde, você precisa do Senhor. Quando você estiver sem saúde, você precisa dele. Quando você estiver cercado de bens, você continua precisando dele. Mas se não tiver bem nenhum também, você continua dependendo daquele que pode todas as coisas. E como diz outra canção, se Deus fizer, ele é. Mas se não fizer, continua sendo Deus. A adoração ao Senhor, de fato, não é pelo que ele faz. A adoração ao Senhor é pelo que ele é. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, para nós finalizarmos o texto forte, mas ao mesmo tempo tão fortalecedor também, ele diz assim, vou voltar ao verso 17. Eles serão a minha propriedade peculiar, ou particular, como diz outra versão, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem que poupa seu filho que o serve. Meus irmãos, como eu disse, quando fala sobre o dia do juízo, e lá no capítulo 4, fala muito sobre o grande e terrível dia do Senhor, Deus poupará os seus. Ele não está dizendo que nós não passaremos pela tribulação, ou pelas tribulações da vida. Mas ele disse de alto e bom som, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? O bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que bênção, né, irmãos? Você sabia, escuta só o que eu vou dizer para você agora. Você sabia que o Senhor ele está com você, se você entregou a vida a Ele? Ele está com você todo o tempo. Ainda que a pessoa que mais ama você traia você, o Senhor dos Exércitos jamais abandonará você. Ainda que você sinta amargor da solidão, Deus jamais desamparou a nenhum dos seus filhos. Isso não vai acontecer com você porque Ele não abre exceções. Deus não abre exceções na sua palavra. E no último verso diz assim, então vereis... Eu estou falando de uma outra versão que eu conheço mais, mas a versão aqui. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí vem uma grande lição nesse outro versículo, irmãos. Não sei se você já percebeu, mas Deus aqui fala de 2 grupos de pessoas e no início da mensagem eu falei sobre 3 grupos de pessoas. Pastor, realmente, né? Então são 2 ou 3 grupos. Na verdade, são 2 grupos em que desses grupos pensa que faz parte do grupo do que serve a Deus, mas não serve. Você percebeu?
Aquelas pessoas que se colocam diante do Senhor impenitentemente, de uma forma confrontativa diante do Senhor. Não adianta servir a Deus. É bobagem isso, é inútil servir ao Senhor. Olha o ímpio aí que prospera, olha o ímpio aí que vive de alegria, olha o outro aí. Essas pessoas, na verdade, elas são ímpias e estão dentro da igreja. Essas pessoas ainda precisam ter um coração convertido ao Senhor, porque não tem. Então, na verdade, mesmo dentro da igreja, há aquelas pessoas que, na verdade, estão buscando a Deus para ter alguma coisa. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim, irmãos. Jesus falou por várias vezes, no Novo Testamento fala por várias passagens também, sobre o joio junto com o trigo. Você já viu o joio, já viu o trigo? Só viu como eles são diferentes? Não, eles não são diferentes. Eles são idênticos, não são parecidos. Eles são idênticos. Qual é a diferença, irmãos? Frutos. Um tem frutos e o outro não tem. A questão é, será que nós estamos dando frutos, irmãos? Eu vou fazer 3 perguntas aqui para nós finalizarmos, caminhar para o final do sermão de hoje. Primeira pergunta, quanto tempo faz que alguém se converteu através da sua vida? Segunda pergunta, você tem prazer em passar tempo com o Senhor? Em oração, em leitura? Não diga simplesmente tenho. Pense quanto tempo do dia você passa. Tá certo? Quanto tempo do dia você gosta ou você se emprega realmente para você fazer isso? Terceira pergunta, como as pessoas ao seu redor, elas veem você como um cristão verdadeiro ou não? As pessoas mais próximas a você, sua esposa, seu marido, seu filho, qual a visão que essas pessoas têm a seu respeito? Se nenhuma dessas perguntas a sua resposta foi xiii, você já deu a resposta para você. Se nenhuma dessas perguntas a sua resposta foi Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso melhorar, preciso mudar. Eu preciso ser transformado dia a dia. Me vem à mente agora o texto lá que João fala com muito amor, lá na sua carta, dizendo assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que coisa extraordinária. A palavra traduzida como advogado, no grego é paracleto. É aquele que ajuda, que auxilia, que consola, que conforta, que exorta e que advoga também a sua causa. Ele está ao seu lado para que você possa ter suas forças renovadas, para que você abandone o erro, para que você abandone o pecado, os maus pensamentos, e você volte-se ao Senhor com todo o seu coração. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Deus não se alegra quando você está passando por situações as quais você não precisaria passar, mas você está passando por causa do seu pecado, irmão. Escute isso. Deus não tem prazer nisso. Mas Ele corrige a todo filho que ama. Ele dá força quando você pensa que tudo acabou. O deserto não é fim de curso para ninguém, irmãos. O deserto é para aperfeiçoamento. Conta-se uma história em que um homem entrou num lugar onde estava forjando alguns materiais. E ele viu um ourives ali manipulando a prata. E ele começou a ver aquele ourives colocando a prata e olhava para a prata e colocava no fogo. Aí depois ele olhava para a prata de novo e tirava. Ele não entendeu nada daquilo ali. Fez como ele sabe o tempo certo de tirar a prata e de colocar de volta na forja. E ali quando ele fez isso, ele perguntou ao ourives, como você sabe? Ele fez assim: quando a prata está realmente pura, a minha imagem fica nítida nela. Vocês percebem? Quando a prata está purificada, eu não preciso colocar de volta ela na forja, porque a minha imagem está nítida nela.
Da mesma forma, o Senhor, irmãos. Ele tem seus meios de purificar a sua igreja. Até que a imagem de Cristo esteja cada vez mais resplandecente nas nossas vidas. Queria convidar você a fechar seus olhos nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. Esqueça quem está do seu lado nesse instante, meu irmão.